Caros amigos aqui do Via Romana, como vão? Nós queremos hoje abordar uma polêmica que surgiu a respeito de uma fala do Olavo de Carvalho sobre sexualidade. Por que abordarmos esse assunto? Muito simples. O Olavo de Carvalho é seguido por muitos católicos e tido por muitos desses católicos como um mestre, quando na realidade ele é um falso mestre, a desviar as ovelhas da verdadeira doutrina, da sã doutrina. Então nós queremos aqui esclarecer alguns pontos relativos à fala dele, mostrando como ela se afasta do pensamento católico. Então vamos aqui ler o que o Olavo disse a respeito disso. Vamos lá. Hoje o padre da igreja Saint Joseph me disse uma coisa que pouca gente sabe hoje em dia. Nossa sexualidade é alheia ao que somos. Vejam o que o Olavo diz. Nossa sexualidade é alheia ao que somos. As provas disso são inumeráveis. Não escolhemos o sexo em que nascemos e alguns o rejeitam. Nossas atrações e repulsas eróticas vêm de fatores hereditários e culturais inteiramente fora do nosso controle. Podemos ter desejo erótico de experiências que a nós mesmos nos parecem dolorosas ou repugnantes. E assim por diante. Tudo isso é óbvio. Mas como explicá-lo a uma época que se acostumou a buscar a quintessência das personalidades na sua conduta sexual? Eis aí a fala do Olavo. Bom, vamos começar aqui pela frase que ele diz ter sido dita pelo padre da igreja Saint Joseph, que é a seguinte: nossa sexualidade é alheia ao que somos. Bom, o Olavo faz da frase do padre sua frase. Ele endossa essa doutrina. Até que ponto o padre disse isso mesmo, não sabemos, né? O fato é que ele diz que disse e adota essa frase como sendo sua. Será que a nossa sexualidade realmente é alheia ao que somos? Mas o que somos? É o primeiro ponto que nós temos que esclarecer aqui. Nós somos humanos. Na medida em que eu, Rafael, sou humano, em que a Letícia, a Joana, o Marcos, o Lucas é humano, nós somos dotados da mesma essência. Ou seja, eu sou humano porque sou racional e livre, como a Letícia, a Joana, o Marcos, o Lucas, etc. Não é isso? Então o que nos faz humanos não é exatamente o fato de sermos homens ou mulheres, mas sim sermos racionais e livres, num certo aspecto, o mais geral possível. Agora, nós temos que considerar também que a natureza humana não é apenas a alma dotada de razão e liberdade, mas sim uma síntese. A natureza humana é uma síntese de alma e de corpo. O homem é uma síntese de espírito e matéria. Pelo corpo nós somos semelhantes aos animais. Pelo espírito somos semelhantes aos anjos, embora a nossa inteligência seja diferente da angélica, dado que a angélica é uma inteligência que opera de forma intuitiva e a nossa de forma dedutiva. Nós temos uma certa semelhança com os anjos porque nós somos seres inteligentes. E temos uma certa semelhança com os animais porque somos seres corpóreos, dotados de um corpo, portanto, dotados também de um sexo. Ou seja, como somos corpo, temos também um sexo masculino ou feminino. Ok? Então, nesse sentido, a sexualidade tem sim a ver com o que somos. Porque nós não somos puros espíritos. Nós somos uma síntese de corpo e de alma. O homem em si, ele é isso. É a síntese de corpo e de alma. É um ser corpóreo, anímico, espiritual, material. Ok? Temos uma alma imortal e temos um corpo mortal. Diferente do animal, que tem um corpo mortal e uma alma também mortal. Nós temos uma alma imortal. Pelo corpo, somos parecidos com os animais. E enquanto somos corpo, temos uma sexualidade masculina ou feminina. Ok? Agora, dentro de uma concepção gnóstica, o corpo é algo absolutamente acidental à natureza humana. Na visão gnóstica, o que é o homem? O homem é essencialmente a alma. Assim operavam, por exemplo, os filósofos platônicos, neoplatônicos lá da antiguidade, que viam o homem essencialmente como espírito, e não como espírito encarnado num corpo. Ok? Tanto que a concepção gnóstica de queda é muito diferente da concepção católica. Na concepção católica, o que é a queda? A queda consistiu de um pecado cometido por Adão e Eva contra Deus. Foram expulsos do paraíso. Mas no paraíso eles já eram essa síntese de corpo e alma.
já era um ser espiritual, dotado de uma alma imortal, e um ser físico, dotado de um corpo, dotado de um sexo. Na concepção gnóstica, a queda é outra coisa. A alma estaria vivendo antes no mundo celestial e por alguma razão ela teria caído neste mundo físico e se encarnado, tomado um corpo, se revestido de um corpo, sendo que o corpo seria um aspecto totalmente acidental ao homem, ou seja, não teria nada a ver com a essência humana, com a natureza humana. Bom, isso vai contra a doutrina católica, que inclusive afirma a ressurreição dos corpos. Por quê? Justamente porque o corpo faz parte da nossa natureza. Nós somos seres duplos, materiais e anímicos, espirituais e carnais, ok? Então isso tem que ficar claro. Na medida em que somos seres espirituais e carnais, essa frase, o Olavo cita, nossa sexualidade alheia ao que somos, não é bem verdadeira. Ela permite interpretações falhas, permite inclusive uma leitura gnóstica, né, da natureza humana, o que vai contra a doutrina católica, ok? Bom, lá no finalzinho, o Olavo diz o seguinte, que tudo isso que ele falou é óbvio, mas como explicá-lo a uma época que se acostumou a buscar a quintessência das personalidades na sua conduta sexual? Aqui ele comete um erro absurdo, um erro crasso. Por quê? A personalidade, o que é? A personalidade é justamente a individuação, né? A personificação, ou seja, é a individualidade. Personalidade tem a ver com o caráter que cada pessoa humana vai tomar ao longo da sua vida. Então, assim, num certo sentido, a conduta sexual está sim ligada à personalidade, ok? Por exemplo, uma pessoa que tem uma vida casta, ela tem um caráter pessoal virtuoso, ela tem uma personalidade virtuosa. O indivíduo que leva uma vida de promiscuidade vai ter um caráter pessoal vicioso. Então, como isso não afeta a questão da personalidade? Afeta o caráter pessoal de cada um. É isso? As atitudes que nós vamos tendo, as decisões que nós vamos tomando em relação a estas questões sexuais, ainda que os impulsos sexuais sejam espontâneos, sejam atávicos, sejam de uma herança genética, né? Ainda que sejam, nós temos o poder de decidir se nós queremos dar vazão ou não a estes impulsos, a estes desejos, porque nós somos dotados de livre-arbítrio, não é isso? Então, as decisões que nós tomamos nesse campo afetam sim a nossa personalidade, ok? Então isso tem que ficar claro. Uma coisa que me preocupa é que parece que a concepção do Olavo aí se aproxima demasiadamente de uma concepção que é a dos protestantes, que consiste em considerar o seguinte, e é como se o nosso livre-arbítrio ele estivesse completamente incapacitado de dar um controle, ou quase totalmente incapacitado de dar um controle a essas pulsões sexuais. É isso? É claro que depois da queda do homem do paraíso, depois da saída de Adão e Eva do paraíso, a nossa natureza foi ferida. Santo Agostinho, inclusive, explica isso muito bem na sua obra Cidade de Deus, né? Onde ele diz que no Éden o homem tinha controle total sobre a sua sexualidade, ou seja, os órgãos sexuais eram ativados pela razão e não pela libido. Inclusive, Santo Agostinho vai dizer que a libido é fruto da queda, ok? Então, o que seria a libido? Seria justamente esse desejo que vem espontâneo. Mas, embora o homem tenha perdido o controle sobre esses desejos que vêm, que assomam, né, que surgem, ele não perdeu o livre-arbítrio, né? Quer dizer, o desejo vem, mas você tem o poder de controlá-lo. Claro que o homem sem a graça tem um poder muito menor de controle sobre esses impulsos, ok? Mas tem algum controle, porque ele pode consentir ou não consentir. Quer dizer, a liberdade dele não é totalmente eliminada em relação a isso. Então me parece que essa posição do Olavo, ela resvala para isso, além de resvalar também para
um certo gnosticismo, ok? E assim, a questão que se coloca aí é: se a nossa conduta sexual não tem relação com a nossa personalidade, então a gente pode dizer que o sujeito que adota a conduta homossexual, transexual, bissexual, né, não afeta o seu caráter pessoal, não afeta a sua personalidade, quer dizer, isso não dá à personalidade um caráter efetivo, próprio. Bom, para dizer que a gente não está aqui atuando apenas como um advogado do diabo, eu vou ler aqui uma fala de um sujeito que é aluno do Olavo, tentando defender aquilo que ele falou, dizendo o seguinte: veja só, vamos lá, vamos ler aqui o que o sujeito fala a respeito disso. Na verdade, ele está comentando o que o Olavo disse. Na verdade, não dá para questionar o que ele disse. Consigo até acrescentar alguns pontos. Mas o que ele quer dizer é que todo erro reside em colocar os desejos sexuais em pé de igualdade com outros valores. Os desejos sexuais nascem de uma infinidade de fatores, mas jamais está ligado à nossa personalidade. O movimento gay quer colocar no mesmo nível. Quando ele faz isso, vou continuar aqui. Quando ele faz isso, qualquer ação contra a conduta sexual gay se torna um ataque à pessoa, e não à sexualidade dela. A sexualidade gay não tem qualquer relevância social e existencial, e como tal deve ficar reservado ao âmbito individual, como qualquer outro fetiche, mas jamais ser colocado no rol dos direitos de igualdade, como casamento e família. Levando para a questão espiritual, ele se encaixa junto aos demais pecados, aí já não sei te falar qual pecado é maior, uma relação gay ou trair e invejar o próximo. Bom, o que o sujeito está querendo dizer aqui é o seguinte, que o Olavo está falando sobre a questão gay, né, do movimento gay, que teria por objetivo dizer o seguinte: olha, a sexualidade gay faz parte da natureza humana, não é isso? Então tem que ter um direito aí para defender essas pessoas que são homossexuais. Ou seja, elas têm que ter direito de casar, adotar filhos e tal, porque isso faz parte da natureza delas. Bom, aí nós caímos num labirinto. Porque assim, o Olavo diz que ser gay não é algo antinatural, né? Todo o discurso atual sobre direitos humanos se funda na ideia de que o direito do homem nasce da sua natureza. Ao mesmo tempo, o que o Olavo fala? Olha, ele diz que o movimento gay não pode pretender direitos especiais, né? Porque ser gay não é algo que tem a ver com a personalidade e tal, não é algo que tem a ver com o que nós somos, mas ele diz que o homossexualismo é algo natural, é algo que faz parte da natureza humana, né? É algo que faz parte das possibilidades da natureza humana. Ora, se todo o discurso moderno, contemporâneo, está fundado na ideia de que os direitos do homem têm de derivar da sua natureza, e se ele diz que o homossexualismo é algo natural, logo, né, o seu discurso é uma contradição total, não é isso? Por outro lado, alguns dirão: olha, não, mas quando o Olavo fala de natureza, ele está falando de possibilidade e etc. Bom, ok. Quando ele fala de natureza como possibilidade, ele se aproxima de uma doutrina que é a doutrina do Pico della Mirandola, que é um filósofo renascentista, que inclusive vai ser uma doutrina que vai fundar a modernidade, que é a ideia de que o homem é o quê? O homem é a liberdade. Ou seja, como a liberdade faculta uma série de possibilidades, então o homem não é nada. Ele pode ser qualquer coisa. Logo, a natureza do homem é uma natureza completamente aberta, é uma essência aberta. Olavo, ao dizer isso, que não existe diferença entre o natural e o antinatural, indo inclusive contra a doutrina católica, se aproxima da doutrina de Pico della Mirandola e, consequentemente, da doutrina moderna, que vai levar, consequentemente, a ideia de direitos humanos e que vai fundamentar também o movimento gay, que se funda na mesma tradição moderna, né, de liberdades individuais, etc. O engraçado é que o Olavo, por um lado, ele diz o seguinte, que no campo da consciência deve existir total liberdade. Então ele propugna a liberdade de consciência como uma liberdade individual, né? Mas quando o movimento gay tenta fundar a sua retórica na mesma ideia de liberdades individuais, ele diz: não, não é bem assim e tal. Quer dizer, é uma contradição total aquilo que o Olavo diz a respeito desses assuntos, né? É um labirinto, é um beco sem saída. Então nos parece que realmente o Olavo não sabe do que está falando, né? E
me parece também evidente que a doutrina dele é completamente contrária à doutrina da igreja em relação a esses assuntos. Primeiro porque a questão de o homossexualismo ser natural vai totalmente contra aquilo que a igreja fala a respeito disso. Porque quando a igreja fala de natural, não fala no sentido de possibilidade, ela fala no sentido de ordem do ser, de finalidade. Então, assim, como a sexualidade tem uma finalidade dentro da ordem do ser, à medida em que o sujeito pratica o homossexualismo, o bissexualismo, o transexualismo, o lesbianismo, ele se afasta dessa ordem do ser. Logo, esse ato se torna antinatural. Agora, isso é um problema dentro do pensamento do Olavo, porque para o Olavo não existe um limite claro entre o natural e o sobrenatural. Já começa por aí. E também não existe clareza entre o que é antinatural e o que é natural. Quer dizer, não existem distinções claras no pensamento de Olavo, o que torna a sua filosofia um verdadeiro bunda lelê. Um bumba meu boi, uma coisa desordenada, sem pé nem cabeça. Mas isso não nos espanta, na medida em que ele está vinculado, né, a uma visão, como bem mostrou o Caio Rossi naquela série Desconstruindo Olavo de Carvalho, a uma tradição perennialista que não se pauta por uma lógica, como a do tomismo, por exemplo, que é a que funda a doutrina da igreja, que é a que funda o pensamento teológico católico. Ok? Eu espero ter aqui esclarecido alguns pontos nevrálgicos que envolvem o pensamento do Olavo quanto à sexualidade, como isso vem de encontro a uma série de outros problemas que existem na sua filosofia. E fiquemos atentos, porque, de fato, o senhor Olavo de Carvalho não é alguém a ser ouvido por católicos. Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço.